está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta sexta-feira, dia 10 de maio de 2019. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Tá no Facebook, vem pro Facebook da 93 FM, o nosso Face da 93 FM, já com a transmissão aqui ao vivo do nosso Debate 93 de hoje. Nossa live de abertura corre pro Face da 93 FM. Encontra com a gente ali, vai encontrar os nossos debatedores, os bastidores aqui da 93 FM. Vai ver a gente aqui, o pessoal trabalhando no nosso dia a dia. Um privilégio muito grande ter você com a gente aqui na 93 FM, também através do Facebook. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, nossos ouvintes, aos nossos debatedores, um tchauzinho para os ouvintes que estão nos vendo aí no Face. Lembrando sempre que 96803-8319 é o WhatsApp. Pelo WhatsApp você participa, sim, dando a sua opinião no programa de hoje. Mas, sobretudo, manda pra gente o aniversário do seu pastor e da sua pastora, aqueles que estão fazendo aniversário hoje. E na sexta-feira, especificamente, manda os que fazem aniversário hoje e amanhã, sexta e sábado. E agora também, se é aniversário da sua igreja hoje ou aniversário da sua igreja amanhã, conta pra gente, diz o nome da igreja, diz quantos anos ela está fazendo, que ao final nós iremos orar por você. Muito bem, hoje também é aniversário da Suelen, que trabalha com a gente aqui no nosso estúdio da 93 FM, é quem atende os nossos ouvintes. Mostra a Suelen lá, atende os nossos queridos e amados ouvintes. Hoje é aniversário dela, estamos felizes pelo dia do seu aniversário, celebrando com ela mais um ano de vida. Quero convidar você a participar com a gente, a interagir, a estar conosco via WhatsApp 96803-8319, via Facebook da 93 FM, já com a nossa transmissão aqui ao vivo. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua participação com a gente aqui na 93 FM. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Tema 01 do programa de hoje, minha gente. Vivemos o tempo em que todos querem mostrar o que tem para tentar provar que são alguma coisa. Não sei se você concorda com isso. Tô achando esse ouvinte tá meio pessimista. Será que é isso mesmo, ouvinte? Vivemos o tempo em que todos querem mostrar o que tem para tentar provar que são alguma coisa. E esse caminho, diz aqui o ouvinte, tem levado as pessoas à soberba e à altivez de espírito. E o que mais me impressiona é que isso tem se tornado comum no meio da igreja. É um tal de crente orgulhoso que ignora a passagem de Provérbios 16:18, que diz: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Como proteger o coração da soberba? Quais os sinais de que estou me tornando uma pessoa orgulhosa? O que fazer para deixar de ser altivo e soberbo? E quando convivemos com um orgulhoso, o que fazer? Eu quero saber a sua opinião sobre este assunto aqui no programa de hoje. Bispo Jaime Coelho, muito bom dia, seja bem-vindo. O que pensa o irmão sobre esse tema? Bom dia, J.R. Vargas, bom dia, Marcelinha, bom dia, ouvintes da Rádio 93 e nossos debatedores aqui presentes. A soberba é aquilo que precede a queda, né? Nós sabemos disso. Muitas pessoas, infelizmente, permitem que isso aconteça, e muitas pessoas que poderiam estar numa posição de continuar abençoando, continuar edificando vidas, continuar fazendo a obra de Deus como ela deve ser feita, e não só a obra de Deus, né? Mas tendo uma vida digna, infelizmente hoje já não podem mais estar de pé, né? E a gente precisa tomar cuidado com a soberba, sim. Pastor Hélio Tomás, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje. Que pensa o querido irmão? Bom dia, JR, nossos amados Solte a voz, colegas. reverendo Hélio, solte a sua voz. Vamos aqui lá, para os ouvintes da 93. Ok, os nossos ouvintes, e
Sobre a questão da altivez, né, do orgulho, a soberba, né, a Bíblia apresenta uma parábola de Jesus, que é a parábola do rico e o mendigo, que caracteriza exatamente esse problema na figura do rico, né? O quanto é danoso o orgulho, a altivez, a soberba, também com ênfase na valorização, né, daquilo que se tem principalmente, né, em detrimento até da própria relação com as pessoas à volta. É um perigo muito grande. A Bíblia alerta em várias passagens sobre o perigo do orgulho e da altivez. Quem está assistindo a gente aí, continua com a câmera aí, por favor. Quem está assistindo a gente aí, tá vendo ali ao fundo o seu Getúlio. Olha lá, o seu Getúlio tá lá. Seu Getúlio, faz assim, ó. Isso, lá, pra câmera. Isso, seu Getúlio, tá entrando aí para você conhecer uma figura querida para todos nós da 93 FM. Ele é o presidente da Associação Mundial dos Ouvintes da 93. Associação que não existe, naturalmente, né? No papel. Mas ele representa os nossos ouvintes de uma forma muito especial. Nós agradecemos a Deus pela vida do seu Getúlio, sempre acompanhando aqui a 93 FM. Pastor Lima, e aí, que pensa o senhor sobre esse tema? Queremos ouvir a sua opinião. Shalom, queridão, graça e paz a todos os ouvintes, amados debatedores, JR. Eu penso que, primeiro, houve uma generalização, né? Todos estão buscando se mostrar. E será que também que todos que mostram, será que são altivos ou querem mostrar que têm? Ou talvez até por uma questão de não haver maldade. Por exemplo, quando você posta uma foto num lugar muito legal com a sua esposa, lá atrás, na frente da Torre Eiffel, ou lá no estado, seja onde for, será que você está guardando um momento precioso e de alguma forma você está compartilhando com quem você entende que te ama? Ou será que isso é de fato uma atitude de altivez? Ou uma atitude, eu quero mostrar que posso ou que tenho? Por outro lado, se eu quero blindar o meu coração contra esse sentimento de soberba, eu preciso de verdade ter a noção da eternidade, estar com o meu coração ligado à eternidade. Paulo vai dizer lá, 2 aos Coríntios, capítulo 4, o verso 18, em especial, ele diz assim, ó: não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que não se veem são eternas. Eu quero concluir dizendo que muitas vezes nós somos expostos à grandeza, e diante de uma grandeza, o que eu faço? Eu devo ativar o modo inspiração e não o modo inveja. Quando eu ativo o modo inspiração, eu estou me alegrando, concordando com aquilo que meu irmão passou, com aquilo que ele está mostrando, e não vendo maldade naquilo, porque às vezes a maldade não está em quem mostra, mas em quem vê. Pastora Nadiege Macário, muito bom dia, seja igualmente bem-vinda. Como analisa a irmã esse assunto? Bom dia a todos os nossos debatedores, a você, JR, Marcela, a todos, e também a você, nosso ouvinte querido da Rádio 93 FM. Bom, é interessante que o orgulho e a soberba, ela é característica de alguém que a gente já ouviu falar há muito tempo, que é o próprio Satanás, né? Então, ele, como um soberbo e um orgulhoso, tentou ter a glória de Deus para ele, e essa característica principal do soberbo é uma característica que gera rebelião e insubmissão. Além do que, e Tiago 4,6 fala que Deus resiste ao soberbo, ao orgulhoso, ele se opõe. E também em Provérbios 21:4 diz assim: os olhos altivos, o coração orgulhoso são sinais claros de pecaminosidade. Então é um pecado, porque nos afasta de Deus e Deus resiste a isso. Mas ao contrário disso é a graça. Deus dá graça aos simples, aos humildes. Então
Então a gente precisa ter cuidado, porque na verdade, quando a gente tem esse sentimento, tem esse posicionamento de soberba, de orgulho, a gente abre portas para uma série de calamidades da nossa vida, do nosso lar, do nosso ministério, aonde quer que nós estejamos. São 11h12 aqui na 93 FM, minha gente. Estamos aqui transmitindo na 93 FM em São Cristóvão, Rio de Janeiro, para todo o Brasil e mundo. Quero agradecer o carinho da sua audiência, sua participação com a gente aqui na 93 FM hoje também. Aqui, veja bem, quando o nosso ouvinte fala, vivemos o tempo em que todos querem mostrar o que tem para provar que são alguma coisa. Se eu entendi bem, vocês estão discordando desse todos aqui. Nem todo mundo mostra o que tem para poder dizer que tem. É gente que só mostra, que pode ser interpretado. Pastor Lima enfatizou isso. Pode ser interpretado como aquele que está mostrando para ser visto, mas ele está só apresentando, às vezes até por uma forma de agradecer a Deus. Quer dizer, é difícil isso aqui é um negócio difícil. É melhor não julgar para não ser pego em erro aqui, porque senão vai ficar aquele negócio. Você vai julgar todo mundo, vai ficar uma encrenca. É isso, gente? Sim, com certeza. O outro lado aqui é o seguinte: vocês estão dizendo que o orgulho é uma droga. Realmente, o orgulho não pode ter na nossa vida, ninguém pode viver de altivez, soberba. A Bíblia condena, é pecado o nome desse negócio, é pecado, pode ter várias caras, mas a principal delas é esse: é pecado. Nós sabemos que ele é complexo, que ele é difícil, que ele é perigoso para nossa vida. E aí você pode ter alguém que você acredita que essa pessoa tem assim cara de orgulhoso ou cara de pessoa simples. Dá para levar em consideração isso, ou a gente corre o risco de achar que o simples é orgulhoso e que o orgulhoso é simples? Eu acho o seguinte: quando nós falamos sobre orgulho e associamos ao pecado, não queremos assim dizer que o orgulho em si, no todo, né, seja pecado. Porque eu acho que você tem o bom orgulho e o orgulho que o saudável e aquele que gera, de fato, pecado, né? Por exemplo, você sentir um orgulho de fazer algo bem feito. Orgulho de você ver os seus filhos gerando ou produzindo aquilo pelo qual eles foram ensinados dentro do seu contexto como pai e até mesmo como cristão em si. Então, e existe o orgulho, que aí é o que a Bíblia fala sobre o perigo do orgulho tendencioso ao pecado, é aquele que desconsidera a Deus e considera-se a si próprio. É aquela manifestação do eu sou, eu fiz, é para mim, né? E isenta aí até a própria existência de Deus, né? E nós temos em Provérbios 8:16 que diz: o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. E também em Provérbios 16, 18 e 20, fala especificamente sobre o orgulho na tendência de trazer para si toda a vanglória e automaticamente isentar, né, a pessoa de Deus soberano sobre as nossas vidas. É a autojustificação. Ao pastor reverendo Hélio, eu vou consultar os seus pares para saber se eles concordam com o senhor, porque o senhor começou a sua fala agora dizendo que tem orgulho bom. O senhor disse, inclusive, que a gente pode ficar orgulhoso de uma boa ação e também orgulhoso de alguma coisa boa, que, por exemplo, um filho nosso quando ela fez. não traz para si a honra total e mas completa de que sou eu. Isso aí. Né? Eu acho que o nome disso não é orgulho, mas vamos ver aqui. O que pensa o debatedor? Eu acho que a gente poderia trocar por satisfação. Por alegria, uma honra. A gente usa, eu acho, o termo errado, né? Ser Nós grato usamos por a palavra isso, errada. ser grato né? por isso. Até porque orgulho no dicionário bíblico e também no dicionário de português fala sobre a altivez, sobre a elevação que a pessoa tem de si próprio. E a humildade ao contrário, que na verdade é o nível mais baixo. Exato. Estar embaixo. E a palavra diz que a gente tem que dar honra humilde, na verdade. aos outros. Então vocês dois estão discordando do reverendo Hélio. Eu acho que a gente poderia trocar a palavra. Eu entendi o que vocês estão discordando dele, ué. Não é trocar a palavra. Vocês estão igual aquelas pessoas. Vocês estão igual aquelas pessoas que discordam da letra de um cântico, mudam a letra do cântico.
é melhor não cantar a letra do cântico, entendeu? Se a pessoa diz, aquele pessoal, não, essa palavra aqui eu acho que não tá boa, vamos botar essa palavra X. Você mexe na obra de outra pessoa sem autorização dessa pessoa. Isso tá Então, errado. definindo claramente, o orgulho é orgulho. Isso também é orgulho, viu, JR? De quem? De quem muda. De quem muda. Porque se ele muda, ele diz, não, essa palavra Não, ele não ficou pode- boa, eu Agora, tenho uma palavra melhor. Eu acho que ele não deveria cantar. Então. Eu acho. Não canta. Pastor Lima, o senhor não falou ainda. Tô aguardando Na verdade, o senhor para saber se o senhor tá do lado do reverendo Hélio ou o senhor tá contrário. Olha, no começo eu vou confessar que eu estava do lado do pastor Hélio. Mas depois, né? Mas depois da explicação aqui, eu fiquei do lado dos meus companheiros, fiquei com a maioria aqui, porque é verdade, orgulho é orgulho. Qual é o sentimento que Deus teve quando disse assim, viste o meu servo Jó? Que sentimento foi aquele? Satisfação. Eu trocaria o orgulho, alegria digamos assim, intensa. positivo pela satisfação, né? Por um contentamento. Aliás, o contentamento é outra chave poderosa contra a vaidade, contra o orgulho, contra a comparação, porque às vezes esse sentimento de orgulho ou de inveja, ele parte de comparações. Exato. Eu tenho mais que fulano, aí, né, vem a soberba, ou eu tenho menos que cicrano, aí vem a inveja. Mas quando você aprende a conviver com o que você tem, o contentamento entra, ele blinda o seu coração. E Paulo, em um momento, ele fala isso de forma muito tremenda, que ele aprendeu em todos os momentos ter contentamento. Filipenses 4, 11 e 12. Eu vou ler o 12, que diz assim, sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura como em possuir, como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Ele vai dizer então, posso todas as coisas naquele que me fortalece. No verso 11 ele diz, aprendi a contentar-me. Direito de resposta. Ok, então vai uma pergunta. É a réplica. Você acredita, né, que o orgulho pode ser um sentimento não egoísta? Eu acho que a resposta a isso talvez vai de encontro. Vocês não vão responder, ao que não? a gente está debatendo aqui. Porque... eu posso Não, mas responder? o Eu posso responder? fato Pode. do orgulho não ser egoísta, um sentimento egoísta, não isenta do pecado. Exato. Mas se não é egoísta... Eu penso o seguinte, Até porque a gente porque foge a da raiz da etimologia. palavra, ela é totalmente negativa. O problema Ela é que a gente não foge não da tem etimologia. nada. A etimologia diz, é Exato. altivez. Se é altivez, orgulho Exato. é pecado. Se não fosse altivez, não seria pecado. Então, usar a O senhor palavra está dizendo orgulho... que deveria não ser- existe orgulho que não tenha esse olhar Se é altivez, egoísta. se a palavra orgulho significa altivez, traz para você um sentimento de querer se promover, de se colocar acima, de se elevar. Exato. Automaticamente Nós é que temos que fere ter- aquilo que a gente Então, tá crê respondido, reverendo na palavra Hélio. de nós Eles que temos acham ter que o não cuidado tem. Pra não chegar lá. Então vamos ajustar aqui, porque eu acho que cabe a gente reconhecer tudo aquilo que a gente avalia, aquilo que a gente fala, né? A definição realmente do orgulho tende para tudo isso que vocês estão falando, né? De fato, sentimento de prazer, né? O significado, sentimento de prazer, até aí tudo bem, de grande satisfação e com o próprio valor, né? E aí dentro disso, dessa definição, vocês têm razão, né? E diz com a própria honra, né? Então, de certa forma, se formos analisar pelo contexto do significado em que o dicionário da língua portuguesa nos define a também palavra do orgulho, grego, nós vamos da tender Bíblia. para esse ponto, para esse lado. Então tá resolvido. Tá resolvido. Entendeu? Mas Mas olha, assim, é interessante, mas como são 3-1, né? Mas pra dizer pro senhor o seguinte. Eu me dou por vencido. Pode dizer para o senhor o seguinte, reverendo Hélio, essa nossa observação aqui vai exatamente para atender uma característica que o senhor tem. O senhor é um pensador, o senhor é uma pessoa que agrega, que acrescenta muito, né? E nessa fala houve aqui essa constatação, esse consenso que nos traz essa ideia. Mas eu ainda quero dizer que eu não elimino da parte do senhor a capacidade de enxergar essa história desse ponto de vista que aí está,
dada a sua vida, dada a sua prática, o reconhecimento público que nós temos da sua vivência cristã, que é exemplar, diga-se de passagem, a gente percebe e sabe disso, que Deus continue abençoando o senhor. Eu, quando lembro de orgulho... Eu já não vou ficar orgulhoso por isso. Não. Ele fica feliz, né? Feliz. Muito obrigado. Eu associo orgulho a gola rolê. É rolê que fala, Marcela? E a pastora está olhando para mim como se estivesse perguntando assim, mas por que razão isso? E eu associo aquela gola alta, bem alta, aquela que vai e volta. Porque aquela gola rolê dos anos 60 me lembra príncipe. Entendeu? Príncipe, rei não. Príncipe. Aquele cara que olha de cima para baixo, que acha que todo mundo é escravo dele, depende dele. Então eu devo ter visto isso em algum filme, 1519, 1520, 21, mais ou menos. Isso ficou registrado. Orgulho é aquele que olha todo mundo de cima para baixo. Exato. O orgulhoso, ele acha que ele é melhor do que os outros, que tudo que ele faz é melhor, que ele tem as melhores coisas e que ele faz disso a sua vida. E quando ele não tem isso, ele fica com inveja. Exato. E ao ficar com inveja, ele cobiça. E ele parte para destruir o outro, ou seja, do orgulho não pode vir coisa boa. A pessoa orgulhosa, ela é insubmissa. Sim. Ela é insubmissa. Está completamente ligada à soberba. Exato, e ela sempre acha que ela pode fazer melhor do que o outro. Uhum. E como disse JR muito bem, pastor, ela fala que pode fazer melhor do que o outro e começa a denegrir a imagem do outro. Eu anotei que a soberba, eu coloquei palavras minhas, tá? Dentro do que eu entendi aqui, que eu andei lendo para poder discutirmos hoje. A soberba é a crise do ser e não do ter. Porque mesmo se a pessoa quiser ter, é ter para ser. Para se afirmar. Uma condição de autoafirmação. O soberbo se afirma nas suas condições. Lucas 18 vai contar a história do publicano, do fariseu e do publicano, e tudo que ele fez ali, por exemplo, dentro do texto separei algumas coisas bacanas para a gente pensar. A soberba despreza os outros porque se considera, né, a sua existência melhor do que a dos outros, até a sua oração é para si mesmo, o soberbo ora para si mesmo. Olha o que o fariseu orou para si, né? O texto fala sobre isso, que ele orou para si. Faz para que se afirmar melhor do que os outros. Eu não sou como os roubadores, qualifica as outras pessoas piores do que ele por uma questão de existência e considera os outros bem piores do que ele numa condição de se afirmar como uma pessoa boa, como uma pessoa que pode, que é capaz, uma pessoa que tem razão naquilo que está fazendo. O orgulhoso, ele busca vanglória para saciar o seu próprio ego. Né? E é interessante que ele está mais interessado na aceitação do outro, da vida dele, do outro, do que fazer realmente a vontade de Deus e buscar realmente a vontade de Deus para sua vida. Então isso é muito sério. Eu acho que não só a aceitação, a subjugação do outro, subjugar o outro a sua posição de ser melhor em tudo. Você sabe que ou do seu ter. Para ser. Você sabe que até mesmo deixar de pagar uma conta de luz para comprar uma camisa, para mostrar que naquele dia, naquele mês, comprou uma camisa nova para estar diante de pessoas, ele faz isso. Ele deixa de pagar contas para fazer isso para si. Para não ficar por baixo daquele que perigo, compra, né? E daquele amigo que está perto. Né? Eu vi dizer uma coisa, não faça isso, ouvinte. Não fica querendo comprar coisas para mostrar para as pessoas. Não faça isso. Entendeu? Isso é uma bobagem muito grande. A autenticidade é uma coisa extraordinária. É claro que às vezes tem uma festinha que você quer ir. Puxa vida, é um culto lá especial. Você quer ir toda arrumada, você quer ir todo arrumadinho. Entendeu? Eu vi uma pesquisa que diz que o brasileiro é o povo mais limpo do planeta. Só isso já ajudou bastante. Tomar banho já ajudou bastante. Perfumado, arrumadinho, penteado, isso tudo ajuda muito. Agora, você fazer uma despesa, não pagar uma conta para poder parecer, sabe? Não faça isso. Não faça isso. Pastor Lima, o senhor pediu a palavra. Eu ouvi a história de um pregador que antes de pregar a palavra, ele foi apresentado com muitas honrarias. Olha aí. Falaram muitas coisas a respeito dele. E aí, quando ele assumiu o púlpito, ele disse assim: irmãos, exageraram um pouco aqui na apresentação a meu respeito. Então, orem por mim,
porque eu gostei muito. Legal. Então legal. o orgulho pode vir como uma seta, né? Como um desejo que parte de um coração, de uma que é liberado uma necessidade daquilo que a pessoa realmente não precisa, o desejo de algo que ela não precisa. O pastor Lima disse na primeira fala dele aqui, um ouvinte está respondendo a sua fala aqui pelo WhatsApp, dizendo, minha tia, muito bem colocado que o pastor afirmou, minha tia passou em um concurso em primeiro lugar. Ela não contou para ninguém com medo de ser mal interpretada, de acharem que ela era metida e tal. Só que quando ela tomou posse, aí descobriram, né? E ao descobrirem, falaram muito mal dela, dizendo que ela é metida, não contou porque era orgulhosa. Entendeu? Então veja, ela não falou para não ser mal interpretada, quando tomou posse foi mal interpretada. Aí não tem nesse jeito. caso aí, a pessoa que falou dela era justamente gostaria de estar no lugar dela. Então é melhor falar mal dela para poder mudar esse quadro, né? Que eu vi no ambiente acadêmico acontecer. Eu estava numa palestra, um doutor em neuropsicologia, estava dando uma palestra, e quando ele começou a palestra, que ele colocou o primeiro slide, ele congelou. Ele congelou e ele parou e falou o seguinte, JR, falou assim, me desculpem, eu não posso dar continuidade, porque vocês merecem uma palestra muito melhor do que essa, eu não sei o que aconteceu, mas eu não consigo mais falar. Desceu e sentou. Eu ouvi colegas falando assim, como é que pode? Que é isso e tal, mas ele não foi soberbo naquele momento. Ele não usou de algum artifício para tentar se colocar acima de alguma coisa. Ele colocou-se como alguém humilde e disse, não dá, eu não consigo daqui para frente passar, então que vocês possam me perdoar de alguma maneira. Então a soberba poderia levar alguém a reclamar do som, a reclamar do slide, a culpar alguma pessoa, a dizer alguma coisa completamente aversa àquilo que ele estava passando no momento. A humildade não, a humildade te leva para o lugar onde você tem que estar e onde você precisa realmente reconhecer o momento que você está passando para poder não ferir os outros, inclusive. E ele paga o preço por isso, né? E assim, a ouvinte aqui fala também sobre essa questão dentro do nosso contexto, né? Do contexto eclesiástico, contexto da igreja em si, né? E por exemplo, nós como pastores, né? Eu acho que é bonito você reconhecer, né? A tua limitação. Não deixar que a posição esteja acima de qualquer coisa, até mesmo daquilo que você não pode, ou daquilo que você fez e que não foi, talvez, correto, a ponto de reconhecer, se retratar, ou de alguma forma pedir perdão, se for o caso, chegar a esse ponto. Então, quer dizer, nós precisamos, nós que lidamos com, de certa forma, com influência, Sim. com liderança, e envolve poder, de certa forma, envolve uma série de coisas que, se nós deixarmos, né, por conta da nossa própria função, nós acabamos nos tornando, talvez, autoblindados acerca de algumas coisas, ao ponto de algumas coisas eu não faço. Eu não vou reconhecer diante de um membro, ou de alguém, de um líder abaixo de mim, ou que seja, algo que eu fiz e que de alguma forma não foi correto. E parece para muitas pessoas fraqueza reconhecer a fraqueza. A fraqueza reconhecida. Eu lembrei de Jesus. A gente quer combater a soberba, é só colar com Jesus. Verdade. Um dia, Jesus disse, ao ouvir o clamor de um centurião, ele disse assim, eu vou na sua casa. Aí o centurião disse, não, senhor, não precisa. Em outras palavras, eu tenho uma ideia melhor. Libera uma palavra e o meu servo será curado. Jesus poderia dizer assim, cara, tu está se metendo na minha maneira de curar? Quem é você para dizer como eu devo curar? Mas eu imagino que Jesus falou, uau, a maneira que eu ia curar seria eficaz. Mas esse cara me deu uma ideia eficiente. Então, eu vou lançar uma palavra. Então, Jesus lançou a palavra, ou seja, ele acatou, ele valorizou a ideia do centurião. Talvez se fosse um líder, como assim? Eu liberar uma palavra? Quem é você para dizer como eu devo fazer? Semana passada, pastor, uma diaconisa, aconteceu um episódio na igreja, uma diaconisa veio falar comigo. Na verdade, eu fui falar com ela depois, ela falou assim, pastor, só não gostei porque o senhor fez isso, isso e isso. Eu falei assim, você está certo, vou melhorar nisso. Pronto. Ponto final. Não teve discussão, não teve raiz de amargura, não teve nada. Está certo.
Você tá certo. Porque quando a pessoa tá certa, a gente tem mais que reconhecer. Você tá certo. sabe aonde a gente encontra muito? Eu trabalho com essa questão da adoração, né, com ministros de louvor. Hoje trabalhando também mais com mulheres, mas aonde a gente encontra muito é no Ministério de Louvor. Verdade. Porque dizem Nas que artes os em geral, músicos... não falei nada. Bom, como eu lido com a música, então eu falei daquilo, né? Que Sim, eu estou vivendo, que eu peculiar. vivo, né? Mas de uma forma geral, porque lida muito com a sensibilidade. Então, a questão do Ministério de Louvor, dos músicos, é muito forte. Verdade, né? verdade. Ele começa a cantar no louvor, ele começa a tocar no louvor, ele acha que ele já é a azeitona da empada, né? Então, eu me lembro que uma certa vez eu peguei esses músicos e misturei, porque eles trabalham todos juntos, só quer trabalhar um com o outro ali, com aquele grupinho, né? E foi muito difícil. E tinha o grupo que só cantava à noite. Ministério de Louvor, que só canta à noite, não faz o louvor da igreja. Mas acho que é só lá na sua igreja, eu acho. Não, na minha igreja hoje, graças a Deus, não tem isso, não. Isso foi no passado. Todos os lugares. Então, quando ele Todos os lugares não tem quer isso. Cantar na quarta-feira no culto de oração, no culto de domingo de manhã, não quer. E aí, como é que a gente faz? Eu comecei a fazer uma escala. Olha, acabou. Daqui para diante nós temos bem. 3 grupos, então escala. Então, o pessoal Para canta. trabalhar isso com o povo, né, Deixa gente? o povo cantar. E isso não é hoje na minha igreja, foi numa igreja passada, Sim. só para esclarecer. Só porque ele é um primo meu. É a história do amigo meu que eu vou contar pra vocês. Não, aqui. mas não é na minha igreja mesmo. Não, mas não tô Na minha falando que é, igreja não. Hoje, na minha Oi. igreja que eu participo hoje, não tem esse tipo de coisa. Mas graças a Deus. Irmãos, é o seguinte. Tudo tranquilo? Tranquilo. Então é o Tentando seguinte. aqui chegar o- Nós caminhamos aqui dentro de uma trilha para identificar os perigos do orgulho na nossa vida. Sim, Orgulhoso pode ser aquele que está em cima do altar cantando. pode ser. Orgulhoso pode ser aquele que está sentado no banco dizendo, eu canto melhor do que ela. Sim. Claro. Aquilo lá, que voz, isso aí tá com a rachada, pelo amor de verdade. Deus, devia desligar o som. Sim. Alguém tem um fone aí para me dar? Eu quero parar de ouvir. Então, os dois podem estar errados. O de baixo tá ali, tá dizendo, sei lá, tá metido a besta, lá, tá achando que é o tal. Ou então O eu lá faço de melhor. cima, Eu lá de faço melhor. cima pode estar dizendo o seguinte, meu Deus, tem misericórdia de mim, eu não tenho condição de estar aqui. verdade. Se depender de mim, eu não estarei aqui, Senhor, tem misericórdia. Então, o olhar do Exatamente a outro... parábola de Lucas 18. O olhar do outro é uma encrenca. E às vezes o orgulho está exatamente naquela trave que a gente coloca no olho, achando que o problema está lá no outro. Mas isso não isenta cada um de nós de repensar a nossa vida. Eu acho É que as duas coisas estão aí e nós precisamos cuidar para que isso não nos vença. Porque a Bíblia diz, e é com a palavra de Deus que a gente fecha. Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. Aquele que pensa que está em pé, veja que não caia. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Agradecer a você que está nos acompanhando aqui no Facebook, na nossa live de abertura esticada, long version. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, que Deus te abençoe muito. Nós continuamos transmitindo o nosso Debate 93 através de todos os aplicativos, plataformas e do rádio, como sempre fazemos segunda a sexta-feira, de 11 a meio-dia aqui na 93 FM, 11h35 no Rio. Estamos juntos no Debate 93. Muito bem, minha gente. Segundo dados do SPC, Marcela, conta pra gente o que o SPC está contando. O SPC descobriu que 60% dos brasileiros gastam dinheiro em coisas que eles não precisam. Os especialistas em finanças dizem que é muito comum encontrar pessoas que gastam mais de 50% do salário com aquelas compras por impulso, o que acaba gerando uma avalanche de dívidas. Mas nós não vamos falar especificamente sobre as finanças, e sim sobre impulsividade. Você costuma tomar decisões impulsivas? Quais os riscos de agir por impulso? E como controlar um temperamento impetuoso? Nos lembramos da passagem de 2 Coríntios 6, verso 4, que diz: os servos do Senhor suportam com muita paciência as aflições, as necessidades e as dificuldades. E aí, debatedores, que pensam vocês?
Bom, eu particularmente acho que não faço parte desses 60% da estatística aqui, mas conheço pessoas que fazem. Mas para compras, da compra desnecessária. Porque o senhor foi o primeiro a falar. De compra desnecessária, porque... tem gente que compra muito, né? Não, e isso às vezes é até uma doença, né? Faz parte de um processo doentio, né? E geralmente pessoas que têm problemas com depressão, elas também são tendenciosas à compra. Parece que isso traz uma autossatisfação, né? Naquele momento de meio depressivo ou de baixa estima, ou o que seja. E tem também aqueles que não podem ver uma promoção, né? Eu vou comprar, não vai usar, mas eu posso usar em algum momento, em algum lugar, e às vezes nem usa, mas só porque está na promoção, né? Vai se comprar. Existe uma outra forma de impulsividade muito comum e que às vezes nós cometemos e nem percebemos. É a necessidade de falar. Muitas vezes, no afã de falar, a gente não se preocupa em ouvir. A gente está esperando o cara dar o primeiro fôlego para... Então, e aí a gente não ouve a pessoa. Não espera que a reticência seja concluída. A pessoa, na menor pausa, você já está atropelando o outro, na verdade, porque você não está interessado no que o outro está dizendo. Você está preocupado em dizer, em falar. O que você pensa. Isso também é uma impulsividade. Também. Exato. E é interessante que a gente precisa saber qual é o nosso posicionamento em relação ao que está sendo ouvido. Ou seja, nós precisamos ouvir mais, né? E é um treinamento que eu faço sempre. E a gente tem que fazer esse treinamento. A gente precisa ouvir mais e falar menos, né? Verdade. Mas essa questão dos brasileiros é muito grande, inclusive dentro dos nossos meio eclesiástico também, né? A questão de fazer dívida para mostrar aquilo que quando, de repente, não há necessidade disso. A pastora está com a ideia fixa, é negócio de gastar dinheiro com roupa. Olha, ela deve estar no controle, ela deve estar sob controle para poder fazer. Ô, Bispo Jaime, me diga uma coisa, eu vou perguntar para o senhor o seguinte: diga. Esta batalha da impetuosidade, da impulsividade, é uma batalha que a gente às vezes ganha, a gente perde? Sim. Tem jeito de só ganhar? Estou perguntando o senhor como psicólogo. Tem jeito? Tem. Impulso. Só ganhar? Não, só ganhar? Não. Não tem jeito. Tem. A vida, como é que o coração bate? Não é assim? Vida assim é um negócio meio complicado. Vida assim é morte. Exatamente. Então, assim, o problema está nas frustrações de muitas pessoas exatamente em você colocar um pensamento de que isso é possível. Qualquer pensamento inconsequente, qualquer pensamento irracional vai frustrar você. Então, quando você pensa que não vai cair mais, cai, se lasca todo. É bem pior depois, né? A gente precisa colocar a questão do seguinte: o impulso todos nós temos. Todos nós temos impulsos. Viver sem impulso é viver passivamente, sem se movimentar para a vida. Mas a impulsividade é um grande problema quando ela está... ela é um grande problema e piora quando ela está de mão dada com a inconsequência. Porque a maioria dos impulsivos são inconsequentes. Eles sabem dos prejuízos para si e para os outros, e mesmo assim, infelizmente, eles não retrocedem, não pensam sobre isso e deixam de ser impulsivos. Ele age sem medir o que vai acontecer depois. Havia um mover tremendo lá no Monte da Transfiguração, manifestação, o Senhor Jesus, né, transfigurado, Elias, Moisés, e Pedro podendo ficar calado. Ele disse: Senhor, quer que faça uma tenda aqui? Aí Deus, em outras palavras: rapaz, cala a boca, curte o momento, né? Usufrua desse momento que você está falando, ouça, meu filho. Inclusive, falando ainda como psicólogo, como você perguntou, JR, tem meios de medir a impulsividade. Sim, tem testes psicológicos para medir o nível de impulsividade que a pessoa tem. Então, será que a impulsividade estaria relacionada com características específicas de uma personalidade? De uma personalidade? Sim. Tem gente que é mais, tem gente que é menos. O sanguíneo, por exemplo, ele é impetuoso. Aí né? seria a questão, assim, duas coisas são diferentes. Deixa eu me organizar aqui. Então, características de personalidade é uma coisa, teoria dos humores são outras, né? Assim, a questão do fleumático, sanguíneo, melancólico, colérico é uma teoria, a questão das características de personalidade são outras.
isso é medido. Todas as personalidades têm. Todos temos personalidade, Sim. todos temos impulsividade. A questão é uma questão de Mas nível. em relação àquele... Falando dessa maneira, claro que vai ter um Mas que vai ter esse mais. negócio dos humores aí, vocês não acham que o mesmo cara que é colérico também é sanguíneo, também é fleumático? É percentual. Também né? é. É percentual. Ninguém é só uma coisa, gente. Não. Existem percentuais Por isso maiores, que eu prefiro usar. Mas por exemplo, tendencioso mais a um... Mas é percentual de acordo com o indivíduo, de acordo com o dia, com o momento, com a fase, com aqueles dias, se é que vocês me entendem. Às vezes de acordo até com a função. Você pode ser fleumático num relacionamento e pode ser sanguíneo na profissão. Mas olha, deixa eu lhe perguntar, já que a gente está fazendo e é bom aprender, né? Consultório. Boa, né? Baratinho, baratinho, ficou barato o consultório. É legal, porque a gente lida, eu particularmente lido com mulheres, hoje em dia mais com mulheres, e a gente aconselha, né? Então, pode existir impulsividade negativa? Ou seja, eu decido me recolher a ponto de mergulhar numa situação que pode levar a uma depressão? Aí eu acho que não seria impulsividade, né? seria uma outra coisa. Impulso fala de ir para frente. Impulso para cima, né? Por isso que eu estou perguntando. Pode ter um impulso ao contrário, decidir se recolher? Se eu sou um daqueles caras que salta na piscina, quem salta na piscina é o quê, Marcelo? Esse cara que pula assim. Salto ornamental. Salto ornamental. Se eu sou alguém do salto ornamental, eu tenho que dar um impulso para cair. Então, às vezes, a queda também é precedida por um impulsozinho. Mas o ponto aqui, para a gente não avançar muito nesse aspecto mais individualizado, é que vocês estão dizendo que existem muitas pessoas que têm atitudes impensadas. Elas não pensaram, elas não amadureceram aquilo ali, não construíram, aquilo foi de um momento. Isso é muito perigoso em todos os aspectos. Você está com um carro, se é uma pessoa impulsiva, você é uma pessoa perigosíssima. Se é uma pessoa que, se você tem um cartão de crédito, de débito, especialmente de crédito, você é uma pessoa perigosíssima. Se você for uma pessoa impulsiva. Se você é uma pessoa que você não pensa para falar, estar no microfone é um perigo terrível que a pessoa tem, porque ela pode falar coisas absurdas que não voltam mais. Ou seja, tudo na vida você tem a consequência. E para uma pessoa impulsiva, a consequência às vezes é muita tristeza, porque ela não lida bem com aquilo. Tem o inconsequente. O inconsequente é o que faz não tá nem aí. Sim. Tá nem aí, pá. Ele escreveu lá no grupo do WhatsApp, aquele grupo que você faz parte lá. Ele falou, entrou, falou um monte de bobagem e foi embora. Dormiu tranquilo. Dormiu a noite inteira, acordou de manhã com sono. Tá nem aí pra esse negócio. Já o outro, o cara escreve uma frase, a consciência pesa, enquanto ele não pedir perdão, não fica em paz. Depois que a pessoa perdoa, ele ainda fica triste. Ele sofre com as consequências. Ele sofre com aquele. Então você tem aí o inconsequente, acho que essa é a palavra boa, né? O inconsequente é um que não tá nem aí. Sim. E esse é perigoso. Sim, é o mais grave, como eu tinha falado na minha fala anterior. Respondendo o que a pastora falou, assim, agora eu entendi melhor a pergunta. É claro que tem algumas impulsividades que vão gerar sentimentos negativos. É isso aí. É fato, mas teve um impulso para alguma coisa, entende? Agora eu entendi o que a senhora falou. Mas realmente a inconsequência é uma coisa terrível, né? Bom, eu fico aqui mais uma vez com um texto bíblico, segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 4. Os servos do Senhor suportam com muita paciência as aflições, as necessidades e as dificuldades. Tem hora que é de esperar, tem hora que é de agir, mas para agir tem que pensar. E não adianta só pensar sem orar. É uma batalha. 11h46. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Agora, quem não pensou, Marcela? Fala pra mim, quem não pensou? Quem não pensou deve ter sido o Carrefour, porque ele anunciou na tarde do último sábado, em uma das lojas lá de São Paulo, um aparelhinho capaz de transformar qualquer televisor em Smart TV. Só que esse aparelho, além disso, também liberava mais de 8.000 canais pagos, sem a necessidade de contratar os serviços de qualquer operadora. Em resumo, popularmente, liberou o gatonete. A oferta de pirataria foi feita assim, na cara dura, e ainda oferecia acesso a filmes
que estão sendo exibidos no cinema. Vou te dar um exemplo. Eles anunciavam o Vingadores Ultimato, aquele que tá cheio de fila por aí afora. É, sim, senhor. Facinho, sim. E aí a gente pergunta, como agir segundo o que Deus quer em um tempo que relativiza princípios em nome do combate às desigualdades e às injustiças? E aí, debatedores, quero saber a opinião de vocês sobre esse assunto. Quero ressaltar que essa é uma matéria pública, por isso se dá nome à empresa. JR, eu costumo dizer que quando a Bíblia não é absoluta, tudo se torna relativo, inclusive o pecado. Se nós somos chamados para ser sal e luz, não são os padrões da sociedade, do mundo, que vai nos conduzir. Se esses padrões ferem os padrões bíblicos, a nossa conduta é a palavra. Nós temos um norte, por isso nós temos uma direção, nós temos um oriente, por isso não ficamos desorientados. Então a palavra é o nosso norte, é o nosso oriente, a nossa bússola, é ela que nos conduz. Se ela se tornar relativa, como tem acontecido em muitos casos, os princípios começam a ser quebrados. De fato. A palavra aqui interessante, né, é relativar princípios. A gente, baseado no que o pastor Lima falou, a gente vive grandes perigos da relativização do mundo, da sociedade na igreja, né? Então, eu acho que por mais que hoje não esteja sendo um foco de interesse a questão do princípio bíblico, em relação à igreja em si, né, o que a igreja prega, quais são as suas doutrinas, e que isso hoje perdeu um pouco do interesse das pessoas, por isso, e mais sim pela forma de culto, e trazer, né, para isso algumas coisas do mundo, da sociedade em si, né, que elas não são aplicáveis no meio eclesiástico, no meio, né, da igreja em si, tem sido uma grande dificuldade para nós pastores, né? E essa questão, né, de pode ser que talvez, JR, pode ser que alguém aí pergunte, mas qual é a loja, hein? Né? Qual é a loja? Qual é o valor? Ainda né? ainda existe a promoção? Não, mas se está sendo vendido no Carrefour, então porque é legal. Não, paguei, tem nota fiscal e tudo, é legal. Mas e daí pra frente, né? Vou transformar lá na Smart TV, nós até estávamos comentando isso aqui antes, né? É uma coisa. Agora, isso dá acesso a uma coisa que não é legal, é outra diferente. Olha só o que diz Provérbios 10:2. Os ganhos obtidos irregularmente não podem dar felicidade segura, mas o viver com justiça livra da morte. Eu fico me perguntando, né? Foi ingenuidade? Não. É uma empresa. E uma empresa que tem muito tempo de mercado, que tem uma estrutura gigantesca. Não foi ingenuidade. Foi gerar acessibilidade? Por favor, não dá para usar essa desculpa para tentar dizer, como diz aqui no final aqui da matéria que a gente leu aqui, como agir segundo o que Deus quer em tempo de relativização de princípios em combate à desigualdade e injustiça. Pelo amor de Deus, não vamos usar essa questão de gerar acessibilidade para combater injustiças, que não é legal. E lá fora a gente estava conversando, tinha até alguém que estava falando, tentando encontrar meios, né? Será? Não é possível que o Carrefour foi tão ingênuo assim? Não é possível, uma empresa. Uma parceria com as redes. Mas ou se foi a certeza da impunidade. Se fosse uma parceria, teria uma taxa para se pagar, teria uma Tem uma outra coisa que eu queria colocar para vocês. Não sei se vocês concordam, se discordar, fica à vontade. Às vezes é uma pessoa, um indivíduo, um gestor que fez. Quer dizer, a empresa está pagando o preço, porque ela é responsável. Sim, provavelmente. Ela é responsável. Agora, eu não posso, assim, afirmar que a empresa fez isso, se caso pensar, porque fez isso em uma loja. Foi uma loja só?
Percebe? Então, quando você faz isso em uma loja, você tem um gestor daquela loja que pode, é hipótese. Olha, eu não ia dar o endereço. O senhor agora acabou, o senhor deu, longe da gente. Quem tá ouvindo lá em Taubaté? Se eu souber a audiência que a gente tem lá no lugar que o senhor falou, que eu não vou dar ideia outra vez aqui, é coisa incrível. Então é o seguinte, às vezes o equívoco, o erro, a desonestidade está num indivíduo. Sim. Toda empresa pagará o preço, não tenha dúvida disso. Mas veja como o ponto aqui é não relativizar. Aquilo que é correto, aquilo que não é correto, não dá para fazer que é mais ou menos. Sabe aquela história do menino que tem 10 anos de idade, 11 anos de idade e tem um Instagram? E quem abriu o Instagram para ele foram os pais. Quando é proibido, né? E quando bota a idade, tem que mentir. Senão não gera o Facebook, porque não abre. Entendeu? E aí você diz assim, mas você falou uma mentira aqui. A pessoa diz, não, mentira, não, só botei diferente. Relativizou o que é verdade e é mentira. Ou você tem 10 anos, você tem 13 anos, 20 anos, 30 anos, alguns aqui à mesa com 80, 85, quer dizer, você tem a idade, não é isso, bispo? A idade é de cada um. A idade é de cada um. Agora, quando você traz isso, você inventa, você está mentindo. E esse é que é o problema. Relativizar. Abre a porta para mentira e depois reclama porque que o filho está perdido janela, como diz aquele povo. Está perdido na internet com coisas ruins e se perdeu. Por quê? Quando a pessoa tem uma predisposição já a pecar, qualquer desculpa é uma bênção de Deus. Olha, é de Deus. Eu queria liberar canais para meu filho, agora o Carrefour tá vendendo isso. E eu sinto que é de Deus. Eu estava precisando de dinheiro, achei uma carteira com a quantidade que eu precisava. Mas tinha documento, eu nem vi de quem era, eu sei que Deus mandou. Eu sinto que isso entreguei os documentos. Não, os documentos entreguei os documentos. Acho justo. Realmente que você está falando, Jota, porque num aconselhamento há pouco tempo, uma pessoa chegou a falar para mim assim, mas eu não consigo ver que eu estou tão errado. Mas a Bíblia diz isso aqui, irmão. Mas é isso. A pessoa acredita. Ela já está cogitando verdades. Sim. E não há a verdade. A verdade dela, a sua e a minha. Nós temos verdades diferentes, só que não é isso que a Bíblia diz. Não. E esta é uma mensagem pós-moderna. É uma mensagem desse tempo. Sim. Cada um tem direito à sua verdade. Aí as pessoas assimilam isso e traduzem isso da forma que elas querem. Só que a gente sabe que a verdade é bíblica. É o que a Bíblia diz. Mas vocês estão sendo muito absolutos. Claro, Jesus para nós é absoluto. Exato. Não há discussão em relação a isso. Nós cremos em Jesus, a Bíblia é a nossa única regra infalível de fé e de prática. Nós aprendemos com Cristo a vivermos, então, senão nós vamos cada um viver de um jeito. Não é cristianismo. Sim. Pode botar nome de outra coisa aí. Mas cristianismo é viver como Cristo diz. Mas vocês fazem tudo? Claro que não. Infelizmente, nós estamos numa obra, o pecado é uma encrenca, ele nos impede de agir, de crescer e desenvolver. Nós estamos presos e é uma luta muito grande entre a carne e o espírito, mas a determinação é essa. Sim. E se não for essa, não tem como, meus queridos. E eu conheço uma história de uma pessoa, isso é real. Conta aí, né? Conta a história. Ela, na sua conta salário, né, conta funcional, entrou um valor imenso. Ela deu testemunho e tudo. Jesus. Aí ela foi e comprou um automóvel. 3 meses depois, a fonte pagadora chegou até ele e apresentou o erro, né, de ter sido depositado de forma errada na conta dele e requereu de uma vez só. Ele já tinha comprado um bem com aquele dinheiro e agora passou um momento muito difícil, porque se entrou uma coisa que você não tem, imagina. Eu vou contar para o senhor uma outra história. Até testemunho deu. Uma outra história. Deus. A pessoa tinha uma conta, tinha uma conta de TV a cabo, veio um mês, não veio a conta. Veio o segundo mês, não veio a conta. No terceiro mês, a pessoa ligou para a empresa e disse: olha, vocês não mandaram a conta de vocês, tem 2 meses. Aconteceu alguma coisa? E a pessoa do outro lado disse lá: não, aqui consta que a conta da sua residência foi cortada. O senhor não tem conta conosco.
Aí a pessoa disse, olha, eu acho que vocês cortaram a conta da pessoa errada. A minha conta está aqui e eu quero pagar. Sim. A pessoa no outro lado disse, mas como assim? O senhor aqui não tem dívida, não tem débito nenhum aqui. Não, tem sim, porque eu estou assistindo televisão, tá aqui, tá ligada. Tô vendo aqui, era TV a cabo, tô assistindo aqui. Quero pagar. E tem um débito e eu quero pagar os meses que a conta não chegou aqui. A pessoa do outro lado disse, eu não estou entendendo, mas já que você quer, e a pessoa disse, eu quero porque eu sou cristão. E os cristãos agem assim. 11h57. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. O que você conta para os nossos ouvintes aí? Conta os aniversariantes de hoje, porque hoje é aniversário do pastor Marcos, do Ministério Rompendo em Fé, lá em Friburgo, do pastor Cirlei, da Igreja Pentecostal da Fé em Deus, em Duque de Caxias, também do pastor Davi Soares Quintão, da Catedral da Assembleia de Deus em Queimados, pastor Wilson Davi, do Ministério Palavra de Paz em Paracambi, também faz aniversário hoje, a pastora Silvia Collin, do Ministério Nova Aliança com Cristo em São Gonçalo, o pastor Antônio Marcos de Oliveira, da Assembleia de Deus Aliança Fortificada no Cantagalo, a pastora Rosângela Mascouto, da Igreja Aliança com Deus em Itaipuaçu, a pastora Rita Cláudia, da Assembleia de Deus Ministério Fortaleza Minha, lá em São João de Meriti, e da pastora Fátima Paixão, da Assembleia de Deus, lá em Jaconé, os aniversariantes de hoje. Mas amanhã a gente também comemora a vida do pastor José Souza, da Igreja Batista Boas Novas em Campo Grande, do pastor Antônio Carlos, da Igreja Apostólica e Profética, Ministério Rasgando os Céus em São Mateus, lá em São João, e da pastora Eva Rodrigues, do Ministério Resgate e Vida em São João de Meriti. Também amanhã a gente comemora o aniversário das igrejas. A Igreja Luz e Sal da Terra em Comunhão com Cristo Jesus faz 5 anos amanhã, e amanhã faz 12 anos a Igreja Pentecostal Obra de Libertação. Maravilha, que bom, que Deus abençoe esses queridos irmãos, essas igrejas amadas. Hoje também aniversário da irmã Sofia. A irmã Sofia faz 80 anos, Marcela. Irmã Sofia, um beijo. Deus abençoe a senhora, que seus dias sejam para a glória do nosso Deus. Amém, que assim seja. E hoje é aniversário da Suelen, está aqui conosco aqui do nosso estúdio, vai ser alvo da nossa oração. Vamos agradecer a Deus pela vida dela, pedir ao Senhor que dê a ela muita sabedoria, muita saúde, que ela seja guiada e usada pelo nosso Deus e Pai, e que a cada dia ela continue a caminhar muito mais com o Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado aqui os queridos debatedores. Bispo Jaime Coelho, obrigado, um abraço. Obrigado, JR. Agradeço ao Senhor por a oportunidade de estar com esses homens e mulher de Deus abençoados aqui, com vocês, JR e Marcela. Agradeço aos ouvintes que nos ouviram, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um. Não somos perfeitos, mas estamos buscando acertar na melhor maneira. Quero mandar um beijo para minha mãe, já que o Dia das Mães é domingo que vem. Para minha mãe, Dona Ilza, uma guerreira que nos criou corajosamente. Minha esposa, a Bispa Mary, é a melhor mãe do mundo, mãe do João, e todas as mamães que estão ouvindo nesse dia. Pastora Nadiege Macário, muito obrigado, feliz Dia das Mães. Muito obrigada, JR, mãe e vó, né? Isso é bom, 2 vezes. Eu quero agradecer muito a Deus pela vida do meu pai, eu mando um beijo para ele, é aniversário dele amanhã, que Deus continue te abençoando, renovando suas forças. Mas também um beijo para a Vânia Merlin e para as mulheres de Lagoinha. Um beijo para todas vocês. Reverendo Hélio Tomás, obrigado, um abraço, meu irmão. Eu que agradeço mais uma vez por essa oportunidade. Quero mandar um beijo hoje especial para minha esposa, pastora Ana Paula, e para Beatriz, minha filha, e para todos os que estão, nossos ouvintes, que estão também comemorando hoje mais um ano de vida. Maravilha. Pastor Lima, obrigado, um abraço. Eu que agradeço, eu pelo menos eu creio que todos nós somos muito bem recebidos aqui nesta casa, vocês são extraordinários. Eu quero mandar um beijo para que eu chamo de Mulher Maravilha, a minha linda esposa, Adriana Guiar, e também, imitando aí o bispo, a minha querida mamãe, Giovane, que Deus possa renovar suas forças, abençoá-la tremendamente, e a família Pibani, que é a nossa casa espiritual. Muito obrigado. Maravilha, eu quero agradecer o carinho da sua audiência, ouvinte amado, participando conosco aqui do nosso debate 93, e domingo sendo o Dia das Mães, eu quero deixar com você, mamãe,
o texto bíblico da segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 3, Paulo fala da sua história. Depois ele fala sobre a história de Timóteo. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. Fala de si. Porque sem cessar me lembro de ti. Fala de Timóteo. Nas minhas orações noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. O versículo 5. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma fé que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também em ti. Esta é uma palavra de Deus para o coração de todas as mães. A importância de vocês na formação espiritual dos seus filhos. A influência que vocês têm para o crescimento, para a edificação espiritual, para que eles conheçam a Deus de verdade. Lloyd viveu essa experiência ao compartilhar a respeito de Deus com Eunice, sua filha, sem imaginar que Eunice teria um filho chamado Timóteo, sem imaginar que Timóteo seria um daqueles que serviria a Deus de tal forma e com tanta importância no ministério que poderia ser aqui citado em 2 cartas do apóstolo Paulo a ele ao longo do seu ministério. São expressões de carinho e de gratidão a Deus e de reconhecimento da importância de cada mamãe. Que Deus dê a você, mamãe, muita sabedoria. Que Deus encha você, mamãe, muita saúde. Que você, mamãe, tenha muita paz. Que você tenha o seu coração alegrado pelos seus filhos. Que você tenha paciência. Que você seja resiliente. Que você viva os seus dias com muitas, muitas vitórias. E que nos dias de choro, mamãe, quando você não estiver feliz, lembre-se de Jesus, que disse que nós somos bem-aventurados quando nós choramos. Choramos na presença dele porque somos por ele consolados. Mamãe, se você olhar para os seus filhos e você tiver alguma tristeza, não carregue a culpa e a responsabilidade como se tivesse sido resultado das suas ações. Alguns filhos não observam o que as suas mães ensinam. Alguns filhos se desviam, deixam o caminho e abandonam. Mas, mamãe, eu quero te lembrar uma coisa importante. Ainda que eles estejam distantes e vivendo muito longe daquilo que você ensinou, algumas vezes eles se lembram de palavras, de frases, de cheiros, de sabores que você fez no passado e que eles sentem falta. Por isso, mãe, aproveite o dia de hoje, aproveite o dia de amanhã, aproveite o Dia das Mães. Faça o que você puder para que as pessoas possam conhecer a Jesus Cristo. Sirva as pessoas com muito amor. E se por acaso, infelizmente, ninguém se lembrar de você no Dia das Mães, se ninguém falar nada, se ninguém reconhecer, se ninguém valorizar, fica triste não, mãe. Fica triste não. Lembre-se daquele que nunca se esquece da gente. Lembre-se do Senhor Jesus Cristo e que Ele enche o seu coração de paz e de grandes bênçãos da parte do nosso Deus e Pai. Nós vamos orar juntos agora. Vamos orar também por você, mamãe. Vamos orar por aqueles que estão chorando e precisam de consolo para os seus corações enlutados, daqueles que necessitam de cura física, espiritual e emocional. Vamos orar por todos, inclusive por você, mamãe. Pai, no nome do seu Filho Jesus, estamos reunidos nessa tarde, primeiro para te agradecer pelo momento que estivemos juntos aqui. Nessa hora queremos entregar nas suas mãos todos que estão em luto por alguém que perdeu, todos que estão enfermos, seja na alma ou no corpo, sejam curados nessa tarde em nome de Jesus. E queremos colocar em especial a vida das mães que no domingo comemorarão o seu dia, mas que deveria ser todo dia, Pai. Que o Senhor as fortaleça, que o Senhor as guarde, que
Que o Senhor dê a elas sabedoria, graça, unção, para conseguir criar os seus filhos no caminho que devem andar. Senhor, e que os filhos nesses dias possam honrar suas mães, reconhecendo o seu valor, reconhecendo a sua importância e reconhecendo que sem a mãe talvez muitos de nós não seríamos quem somos hoje. Entregamos em suas mãos a vida de cada um, cada debatedor, o JR, a Marcela, essa rádio, e que o Senhor nos abençoe durante todo esse dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.